E aí, bem-vindo ao canal mais uma vez. Meu nome é Claudeci e é sempre um prazer recebê-lo aqui. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre dor. Vai ser mais um bate-papo entre eu e você sobre esse assunto. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Todas as sextas-feiras eu tenho colocado aqui vídeos no mínimo provocativo para fazer você sair do lugar, para fazer você sair desse conforto que você está e realmente tentar progredir, evoluir de alguma forma na sua vida. E se possível eu te peço, curta e compartilha o conteúdo deste vídeo. Porque assim você ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo tem um conteúdo relevante e isso ajuda o canal. Ajuda a gente a crescer, nos ajuda a sermos mostrados, a alcançarmos mais pessoas. Então, desde já, eu te agradeço. Bom, bora pro vídeo de hoje. Quem tem acompanhado aqui o canal, viu no vídeo anterior, pôde presenciar, onde eu falei um pouco da minha história com a hérnia de disco, que começou lá em 2019. Nos últimos 15 dias, eu estou sofrendo bastante. Sei que as minhas dores não é aquela dor absurda em que eu não consigo fazer nada, mas é aquela dorzinha que ela te recorda que ela tá ali o tempo todo, sabe? Tipo, você mexe na cadeira, ela dói, você movimenta o quadril, ela dói, você deita, dói, levanta, dói. Quando eu vou pegar as minhas crianças, dói. Enfim, às vezes eu e minha esposa, nós vamos sair no nosso carro, o movimento que eu faço ali na poltrona já incomoda, já dói, enfim. É uma dor que está o tempo todo te lembrando que ela está presente. Nos últimos 15 dias, junto com essa dor, eu pude perceber uma mudança de temperamento. Um estresse elevado, uma impaciência elevada, sabe? Aquela situação em que eu não queria que as pessoas conversassem comigo. Isso foi me levando a pensar como que pode ser a vida de uma pessoa que vive com dores 24 horas. Eu tenho parentes na minha família que vivem com isso a vida inteira, sofrem com dores a vida inteira. E todo esse pensamento começou a me levar assim à situação de começar a pensar como que a gente sabe? A gente não se coloca no lugar de uma outra pessoa. Quem convive ou quem sente dor sabe o que eu estou falando. Quando você tá com dor e aquela bendita não te abandona, cara, você começa a perder a paciência, você vai ficando estressado, você vai ficando injuriado com aquilo, por que que aquilo não melhora, por que que aquilo não muda. Cara, que coisa cá pra nós humanamente falando, pô, sentir dor é chato demais, sentir dor é uma merda, sabe? E quando você convive com ela dia, noite, noite, dia, noite, noite, dia, o seu temperamento muda. E eu lembro quando em 2019 que eu tive a hérnia, eu fui num doutor, no cirurgião, e ele veio falar comigo o seguinte, eu até lembro dessa cena, que eu cheguei lá, com muitas dores na época, e mostrei pra ele, ó, tá aqui, doutor Sebastião o nome dele, lá de Buriaé. Eu cheguei e mostrei pra ele o meu laudo, que eu tinha feito a ressonância, e antes dele ver a ressonância, ele colocou ela de lado assim, olhou bem nos meus olhos e falou, Claudeci, eu tinha contado a história da hérnia, ele falou, Claudeci, você é muito estressado? Eu falei, doutor, sim, sou bem estressado, eu trabalho com programação, passava não uma dificuldade financeira, mas passava uns perrenguezinhos, tipo uma luta, estava no início da Kamani, então eu estava num período muito estressado. Ele falou, cara, você sabia que seu estresse, ele combate a cura? Ele combate a melhora do seu corpo? E não tinha noção disso na época. Ele falou assim, o fato de você estar estressado, você produz, e eu vou falar aqui de uma forma muito leiga, mas você produz uma química no seu corpo, uns hormônios no seu corpo, que vai inibir a ação de um remédio, de um medicamento que a gente passar para você. Então, não adianta eu te passar nada, Claudeci, se você continuar estressado. E nessa semana eu me recordei desse assunto. E lá, se eu não me engano, na segunda-feira, minto, ontem, terça-feira, nós estamos gravando esse vídeo aqui numa quarta. Ontem, na terça-feira de manhã, eu acordei novamente com dor. Com muita dor. E aquilo me incomodou demais.
Incomodou demais. Eu fiquei, caramba, mas de novo, eu já estou fazendo fisioterapia, eu estou fazendo os exercícios, eu estou fazendo tudo que foi recomendado e a dor não vai embora. A dor, e como eu disse, tem tão pouco tempo, tem só 15 dias. Talvez você que está me ouvindo aí já convive com dor há anos, já sofre com dores há anos. E provavelmente você é um baita de um herói, cara. Se você não tá ficando estressado, não tá ficando incomodado, se você não tá descontando nas pessoas, você é um baita de um herói, cara. Porque em 15 dias a minha vontade era sair socando tudo ao meu redor. Sério, te juro. Sabe, eu queria sumir, queria ficar sozinho, não queria que ninguém me incomodasse. Sabe? Mas ontem, eu como cristão, sim, esse canal é um canal cristão, eu me recordei da frase de Paulo: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. E quando eu pensava essa frase, eu começava a pensar assim no meu corpo. Cara, que mesquinho que somos nós. Que miseráveis somos nós. Nós colocamos a nossa alegria, nosso temperamento, nossa paz em tudo aquilo que nós podemos perder. Na nossa saúde, no nosso corpo, no nosso físico. Colocamos a alegria nas pessoas ao nosso redor. Quão miseráveis nós somos quando nós não entendemos isso. E no momento em que eu lembrei dessa frase, eu comecei a fazer uma oração: Senhor, permita com que eu me alegre em Ti. Permita com que eu me alegre em Ti, Senhor. E nada de religiosidade, nada de egocentrismo. Mas ontem, quando eu fiz essa oração, eu me propus a fazer um dia de jejum. Um dia de jejum para entender que eu sou além do corpo. Veja, se nós começarmos a falar sobre nós, momento algum nós falamos nós quando nos referimos a algo. Por exemplo, nós falamos o nosso corpo, pertença, nosso, a nossa audição, a nossa fala, a nossa visão, o nosso andar, o nosso falar, o nosso carro, a nossa casa, a nossa família, a nossa esposa, nossos filhos. Veja que em nenhuma dessas frases está o eu como centro do eu. Perceba que o meu eu, quem eu sou, não é o que eu possuo. Parece louco pensar um negócio desse, mas veja, se eu foco que a minha alegria está no meu carro, eu posso perder. Pode acontecer alguma coisa, um acidente, um desastre natural, como muitas pessoas perderam aí veículos e mais veículos por causa de enchentes, por causa de tempestades. Se eu coloco a minha alegria também na minha pertença, na minha casa, igualmente eu posso perdê-la. Talvez por uma situação financeira, talvez por uma complicação, talvez por alguma documentação errada, algum desastre natural, repetindo o mesmo caso do veículo, né, uma enchente, etc. Se eu coloco a minha alegria nos meus amigos, família, filhos, pais, tudo isso eu tenho a chance e provavelmente eu irei perdê-los um dia. Deus abençoando, né? Quando nós olhamos para os filhos, nós pensamos o seguinte, que naturalmente, o que é natural da vida é que os pais se vão primeiro que os filhos, né? Que a gente morra primeiro que os filhos. Mas quando isso acontece invertido, nós sabemos que existe a possibilidade. Eu sou pai de 3, mas eu entendo que existe a possibilidade porque a vida é incerta. A vida é incerta, desculpa a expressão, cara, a vida é incerta de um caralho, velho. A vida é muito incerta e tudo pode acontecer. A gente reza para que nada disso aconteça. Mas se eu coloco a minha alegria na minha esposa, eu estou colocando a minha alegria no lugar errado. Se eu coloco a minha alegria nos meus filhos, eu estou colocando a minha alegria no lugar errado. Se eu coloco em casa, em carro, em trabalho, em profissão, se eu coloco a minha alegria no saldo bancário, eu estou colocando a minha alegria no lugar errado. E mesmo que eu não coloque a minha alegria, o meu bem-estar, o meu prazer nas coisas externas a mim, se eu coloco também em mim, eu estou colocando as alegrias em coisa errada.
Se eu coloco a minha alegria na minha inteligência, você talvez tenha um QI elevado, você coloca a sua alegria na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua capacidade de pensar, meu querido, você pode ser acometido com Alzheimer da noite para o dia. Você pode sofrer um simples acidente e bater a cabeça. Você pode simplesmente perder a sua inteligência do dia para a noite, da noite para o dia. Se você coloca a sua alegria na formosura do teu corpo, meu querido, isso pode mudar também da mesma forma. Nós vivemos numa sociedade em que o mais importante é se exibir, é um corpo bonito, é a saúde. Cara, a nossa alegria não pode estar nem na nossa saúde. Casos e casos e casos de pessoas que se cuidavam e do nada, acometido com uma doença, e que aquela doença jogou aquela pessoa numa cama, ficou acamada, ou até mesmo foi à morte, veio a óbito. A sua alegria não pode estar em nada que tenha relacionado à sua pertença. Por isso que essa frase de Paulo ela é muito importante, eu acho que ela nunca fez tanto sentido quanto agora. Coloque a tua alegria no Senhor, porque o Senhor, e se você é cristão, se você não é, eu vou entender o seu pensamento. Espero que um dia você encontre Cristo, encontre Jesus de alguma forma, encontre Deus no seu coração. Mas se você é cristão, você precisa entender isso, que se você não coloca a sua alegria no Senhor, que é eterno, a sua alegria está fadada ao fracasso. É um investimento errado. Se eu invisto a minha alegria, se você ainda não está entendendo, eu vou desenhar um pouco mais. Se eu sou alegre somente quando eu estou bem, se eu sou alegre somente quando eu tenho dinheiro na conta, se eu sou alegre somente quando eu tenho os meus familiares, se eu sou alegre somente quando eu tenho os meus pais, se eu sou alegre, cara, quando eu tenho os meus filhos, a minha família, a minha casa, eu estou investindo a minha alegria em algo que está fadado ao fracasso. Pode não acontecer, obviamente pode não acontecer, mas que a chance existe, ela existe. Entenda, como eu disse, eu falaria um pouco sobre dor. Como que nós somos incapazes de entender o sofrimento do outro. Como nós somos incapazes de entender como que o outro está passando. Por quê? Porque nós não estamos 24 horas das nossas horas ali com aquela pessoa que está em sofrimento. Como que nós não conseguimos ser caridosos com o sofrimento alheio? Porque se eu sofro, eu quero que alguém se compadeça de mim, mas se o outro sofre, o problema é dele. Cara, que humanidade ridícula que nós estamos, que nós não conseguimos entender o sofrimento alheio. E uma pessoa que está em dor, que está em sofrimento, física, mental, espiritual, nós não temos paixão, compaixão, nós não temos paciência com essas pessoas. Porque, como eu disse, cara, o temperamento muda. Viver 24 horas, 3.600 segundos, se eu não me engano, do nosso tempo com dor, não é o meu caso. Hoje, graças a Deus, eu já estou conseguindo me levantar, ficar de pé, andar. O Raimundo que está aqui, na gravação da semana passada, ele viu como estava crítico para mim, e aquilo já estava melhor. Porque ele não viu na semana anterior, quando eu não estava conseguindo nem ficar de pé. Hoje eu já sinto que o meu quadril, ele destravou, sabe? Estava travado, a minha sacro estava travada. Aí com os exercícios ali da fisioterapia, foi destravando. Eu ainda sinto dor, porque provavelmente eu estou com alguma inflamação, talvez o meu ciático tá ali ativado, né? Tá sofrendo de alguma forma. Mas, cara, como que a gente não consegue ter compaixão com as pessoas? Como que a gente não consegue ter paciência com essas pessoas? Mas, se as pessoas não têm paciência, aí voltando um pouquinho cá para nós, o fato de eu estar com dor, a minha família não precisa sofrer com essa impaciência. O fato de eu estar com dor, a minha família não precisa sofrer com a minha arrogância, naquele momento da dor. Ah, vocês não sabem o que eu estou... Não, que se dane o que estamos passando. A verdade é que se eu consigo colocar a minha alegria no Senhor, independente da minha dor, eu conseguirei ser amoroso, ter compaixão com as pessoas, ser caridoso com as pessoas, ser amável, mesmo em dor. É isso que eu quero que você entenda. Se você coloca a tua alegria no Senhor, toda essa importância vai deixar de existir. E outra, quando você coloca a sua alegria no Senhor,
Você começa a conversar somente com aquele que compete a sua melhora. Porque a gente chega, cara, tem pessoas que a gente gosta de falar que assim, parece que anda com a desgraça na boca. Como é que tá a sua vida? Ai, hoje eu tô mal. Tem nada. Tem nada. Hoje eu tô mal, hoje eu tô mal, tô mal. Sabe? Tem pessoas que ficam, sei lá, disputando pra ver quem tá mais desgraçado na vida. Parece que pessoas ficam disputando pra ver quem tá mais, sabe, miserável na vida. Parece que é um troféu da miséria. E a verdade é que a única pessoa que realmente pode resolver as nossas mágoas é Deus. A única pessoa, nem pessoa, né? O único ser. Porque ele nem fala que existe, mas na palavra ele fala eu sou. Então ele é ele é o que é. Talvez Deus para você seja uma energia, talvez Deus para você seja uma força do universo. Para mim, ele é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para mim, ele é aquele que Jesus apresentou. Ele é aquele que deve ser adorado em verdade e em espírito. Então, antes de vir para cá, eu fiz questão de passar ali, dar uma passadinha rapidinha no Santíssimo, para você que é católico. Eu dei uma passadinha ali no Santíssimo, conversei com ele, ó. Tá aqui a miséria. Sem ti sou eu uma miséria. É com ele que eu preciso desabafar. Ele que consegue entender o que está passando no meu coração, no seu coração, nas suas dores. É ele que entende o que está acontecendo com você. Sabe, o vídeo de hoje não existe uma solução mágica para falar com você. Não, existe apenas a compaixão para falar, olha, nos últimos 15 dias, provavelmente eu consegui entender 1% do que talvez você esteja sofrendo nas suas 24 horas. E eu falo encarecidamente com você, busque a Deus, coloque a sua alegria no Senhor, coloque a sua alegria naquele que realmente é capaz de mudar a sua realidade. Espero que esse vídeo possa ter tocado o seu coração de alguma forma. Espero que esse vídeo possa ter mostrado para você que o meu coração está tentando se conectar com o seu sofrimento. É bom a gente passar por isso, para a gente entender as outras pessoas. Muitas das vezes a gente passa pelas ruas julgando. Olha, aquela pessoa tal, olha o que aquele fez. Eu sempre falo com a Janaína, a gente não deve julgar as pessoas porque a gente não conhece a história, as decisões que fizeram com que aquela pessoa chegasse aonde chegou, tomasse as atitudes que ela tomou, fizesse o que ela fez. A gente não sabe, só Deus. Só Deus sabe o porquê que aquele cara se tornou, sei lá, se tornou um bandido ou aquele um assassino. Só Deus sabe o porquê que aquele adulto se tornou um estrupador. Só Deus sabe, cara, eu sei. Mas, é um crime, beleza. Prenda, mas não julga. Né? Julgue apenas com a lei. Julgue apenas com a lei humana. O que é crime, o que não é. O que é crime deve sim ser passivo de prisão. Mas não julgue que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo. Sabe, esse assunto que eu te falei, o vídeo de hoje realmente é um bate-papo. É desabafar essas coisas que passam no coração da gente. E só quando você começa a sentir uma dor incômoda, que você começa a abrir a sua mente para esse tipo de assunto. Então, cara, seja mais amoroso, mesmo que você esteja com dor. Se você não sofre dor nenhuma, cara, seja amoroso, tenha compaixão, seja compassivo com as pessoas que sentem dor, seja paciente. Porque muitas das vezes essas pessoas não conseguem controlar a própria natureza. Essa é a natureza humana, se estressar, ficar com raiva, é natureza humana. E é o único ser que pode mudar essa realidade é Deus. Então, busque o Senhor na sua vida, alegre-se no Senhor, porque Ele é eterno e nele o seu investimento, o investimento da sua alegria, não vai correr risco de perecer. Mais uma vez, muito obrigado por chegar até aqui. Espero que esse vídeo tenha feito um pouco de sentido. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha com quem você acredita. Deixa nos comentários aí qual que é a sua realidade de vida hoje. Eu gostaria muito de entender. Gostaria muito de conectar o meu coração com o seu. Entender um pouco da sua realidade. No mais, até o próximo vídeo.